O corpo terreno. Segunda parte. Aprende, por conseguinte, ser humano, a conhecer direito o corpo terreno, para que possas tratá-lo correspondentemente. Só então ficarás habilitado a usá-lo corretamente, a dominá-lo como aquilo que representa para ti nesta terra. A primeira consequência do domínio verdadeiro de teu corpo mostra-se na leveza e na beleza dos movimentos, que deixam transparecer a força do espírito na harmonia com o seu instrumento. A fim de que nisso aprendais a diferenciar direito, observai as pessoas que se dedicam a alguma espécie de esporte. Logo reconhecereis que o treinamento unicamente de um corpo também não resulta em beleza dos movimentos, por haver aí unilateralidade demasiada, quando o espírito não vibra em conjunto na necessária harmonia. O passo dos esportistas, muito frequentemente, é tudo menos bonito. O porte, raramente gracioso. O esportista está muito longe de dominar realmente o corpo, pois a força advém unicamente do espírito, o vigor do corpo. Um passo pesado denota peso e não força. Um corpo mantido e impregnado pela força do espírito tem movimentos flexíveis e caminha de modo leve, elástico, não importando se o seu peso possa ser considerado maior ou menor. Um passo pesado mostra sempre nas pessoas apenas a deficiência no domínio certo do seu corpo pelo espírito. E domínio do espírito distingue uma criatura humana dos animais. O animal nisso está sujeito a outras leis, porque a alma provém do enteal. Ele, porém, cumpre essas leis, vive em harmonia do corpo com a alma e mostra nos movimentos sempre uma bem determinada espécie de beleza, adaptada ao seu corpo. Não obstante o frequente peso enorme do corpo, ele tem um passo leve em contraste com o ser humano. Ide ao jardim zoológico. Olhai lá os animais e os seres humanos. Observai-os de modo bem meticuloso. As consequências da falta de harmonia entre a alma e o corpo evidenciam-se lá imediatamente, em todas as criaturas humanas, ao passo que os animais são absolutamente naturais, a não ser que alguma doença nisso os impeça. Vós próprios observareis que o ser humano leva uma vida errada, não domina seu corpo, não vive corretamente nele, encontrando-se totalmente desarmonioso em relação a ele. Assim é com a alimentação e a manutenção. O animal jamais superalimentará o seu corpo como fazem muitas pessoas. Dá-se por satisfeito quando não sente mais fome. A criatura humana, porém, em muitos casos, só quando não pode mais continuar a comer. Eis uma grande diferença, provocada igualmente apenas pelo raciocínio supercultivado, no esforço de subjugar aí o senso natural. O animal também bebe apenas para saciar a sede. O ser humano, porém, cultiva em si ilusões de satisfação, que em excesso têm de trazer ao corpo muitos danos. Aqui apenas torno a apontar os hábitos das agremiações estudantis, tanto nas bebedeiras como nas supressões do sono, exigidas sempre por tais falsas maneiras de vida.
esclarecimentos adicionais a esse respeito são desnecessários, pois esses procedimentos já são suficientemente conhecidos como os mais tolos. Mesmo o mais tolerante ou ignorante nesse assunto não pode afirmar que aquilo seja útil ou não acarrete danos. As pessoas que no jardim zoológico caminham pelas alamedas para ver os animais demonstram nitidamente que deviam aprender com esses animais, a fim de estarem certas com seus corpos terrenos na criação. Nem se pode mais chamar isso de caminhar, pois somente poucos dos visitantes são vistos caminhando. Na expressão caminhar se encontra, pois, um conceito de graciosidade e domínio natural. Muitas pessoas, porém, cocheiam ou se movimentam com passos pesados, totalmente irrefletidas ou cheias de pensamentos, ou correm nervosamente, confusas e distraídas. De beleza aí não há sequer vestígio. Vereis nitidamente que elas não prestam atenção no movimento de seu corpo, estorvando-o, porém, na movimentação natural, devido ao seu pensar errado e unilateral. É um descuido já desde a juventude. Muita omissão nisso mostra-se somente mais tarde, mas então de modo absoluto. As consequências jamais deixam de vir. Contudo, quanta beleza já não está implícita nas palavras andar, caminhar. Mal imaginais ainda o elevado valor que há nisso. Com toda essa falta de observância a seu corpo terreno, o ser humano mostra a imaturidade do espírito. Um espírito maduro sempre considerará o seu corpo como o instrumento necessário para a obtenção de seu amadurecimento terreno, não abusando dele de modo insensato. Cuidá-lo-á assim como é útil ao corpo, e não como seus nervos, frequentemente excitados, exigem uma vez ou outra, devido à torção de conceitos naturais. Onde a pura força do espírito perpassa completamente o corpo de matéria grosseira e o domina, lá os movimentos têm de evidenciar beleza, porque não pode ser de outra forma. Lá, também os sentidos de matéria grosseira são completamente perpassados pela beleza, de maneira que tudo quanto fazem enobrecem, seja o que for. Beleza e graça são a expressão de um espírito humano puro em todas as suas atuações, entre as quais se contam também os movimentos do corpo de matéria grosseira. Olhai em redor, tudo, pois, vos é mostrado. Se estiverdes vivos na criação, tereis de reconhecer isso logo. Descobrireis de que maneira impossível o ser humano agiu nisso até aqui. Quão pouco reconheceu a própria criação, que para ele permanece categoricamente seu lar. Nasce dentro dela, todavia quer apartar-se sempre, quer sobrepor-se a ela. Essa esquisita vontade jamais o deixa ficar firme nela, pois assim não aprende a conhecer o seu lar. O corpo terreno de cada pessoa encontra-se em todas as coisas ligado estreitamente àquele solo donde se originou, segundo a lei da criação para toda a matéria. Com isso tem de contar sempre.
E é isso o que até agora só raramente cumpriu. Julga-se livre nisso, e não o é. No entanto, está tão estreitamente ligado a isso como o corpo de um animal. Ambas as espécies corpóreas são formadas pelo enteal. No animal, o ser humano observou tudo com exatidão e também sabe, mas não quer submeter o seu corpo à igual espécie das leis, e isso está errado. O corpo terreno está ligado àquela parte da Terra onde nasceu. Intimamente ligado também com todas as estrelas dessa bem determinada parte e com todas as irradiações que a ela pertencem. De maneira ampla, muito mais do que podeis imaginar. Somente aquela parte desta terra dá ao corpo exatamente aquilo de que ele precisa, a fim de florescer direito e permanecer vigoroso. E a terra produz, em cada uma de suas regiões, sempre em tempo certo, aquilo de que todos os corpos de matéria grosseira que nasceram nessa bem determinada região necessitam. Ervas e frutos atuam, por isso, de forma melhor sobre o corpo humano, de modo vantajoso e edificante, naquela época em que a terra os produz. O corpo precisa semelhante alimentação em tais épocas e naquela região onde nasceu, com a qual fica permanentemente ligado. Morangos no tempo do amadurecimento dos morangos, maçãs no tempo da colheita das maçãs, e assim por diante. Assim é com todas as frutas, com todas as ervas. Por isso, o tratamento pelas ervas é vantajoso no tempo em que as ervas se acham em plena viçosidade. Também para os corpos sadios. Nisso, o próprio enteal oferece ao corpo terreno variedade na alimentação permanentemente, assim como este realmente necessita. Exatamente como o sol, a chuva e o vento são a melhor coisa para a atuação sadia da pele. A criação dá ao ser humano tudo quanto ele necessita para o seu corpo terreno, e dá também com a variação certa no tempo certo. Com todos os artifícios adicionais, o ser humano nunca pode obter aquilo que a criação lhe proporciona espontaneamente. Atentai nisso. Aqui na Terra, o corpo terreno está estreitamente ligado àquela região onde se encontra o lugar do seu nascimento. Se é que também deva ficar sadio numa região estranha, conservar o vigor pleno para a atuação terrena, deverá prevalecer como base da alimentação de seu corpo somente aquela da região em que nasceu. Com cuidado, pode, então, criar uma ponte que lhe proporcione por algum tempo eficiência completa, mas nunca permanentemente. Tem de voltar de vez em quando a fim de buscar sempre novas energias. Apesar de tudo, porém, encurtará com isso a sua vida terrena. Não é arbitrariedade ou por acaso que as criaturas humanas terrenas são de estrutura e cor diferentes. As leis primordiais da criação já as colocam em bem determinado lugar, o qual, unicamente, serve para a sua maturação terrestre, e aparelham-nas correspondentemente. O enteal forma para vós vossos corpos terrenos,
e, ao mesmo tempo, a alimentação para o sustento, mas somente produz efeito de modo uniforme na determinada região e no determinado continente. Convosco, criaturas humanas, não se passa de modo diferente nisso do que com as plantas e com os animais, pois também vós sois um fruto da criação. Sois apenas uma criatura que está e permanece ligada estreitamente à região e às irradiações daquele continente de onde se originou. Por isso, observai e aprendei em cada atuação da criação. É vosso dever obedecer às leis primordiais da criação, se quiserdes conseguir o que vos serve para proveito e para ascensão.